O coração atravessou os milênios como um símbolo de saúde e vitalidade. Ele apareceu nas mais diversas culturas e tradições ao redor do mundo desde quase sempre. Muito antes da gente saber que a função do coração é bombear sangue pelo corpo, a gente já enxergava no coração um símbolo de vida. E essa representação visual simplificada do coração que a gente tem hoje também é muito mais antiga do que se pode supor. Esse que a gente usa no Dia dos Namorados, nas nossas mensagens, ele não é moderno, não. Começou a aparecer nas obras de arte já no século XIII. E a verdade é que ninguém sabe por que a silhueta de um coração foi simplificada nesse formato. Mas existem algumas teorias e uma das mais aceitas é justamente a mais divertida. É que poucos artistas medievais, de fato, viram um coração humano, um coração de verdade. Então, um primeiro artista viu um coração de verdade e aí desenhou o dele. E esse coração desenhado foi visto por outro artista que desenhou a sua versão, que foi desenhada por um outro artista e assim por diante. De cópia em cópia, de imitação em imitação, a gente chegou nesse padrão aqui. Isso significa que, com o tempo, o coração se distanciou da forma original. Claro, mas o significado também se transformou ao longo desses séculos. Inicialmente, o coração simbolizava vida, o batimento, o pulso vital. É claro que esse significado está aí até hoje, basta olhar para o coraçãozinho medindo vida num videogame. Só que nos nossos tempos, coração também passou a significar outras coisas: amor, afeto, ternura, romance. E isso é curioso. A gente está falando de um ícone que surge a partir de cópias das cópias de imitações das imitações e evolui para significar basicamente duas coisas ao mesmo tempo: vida e afeto. Por que a humanidade resolveu representar essas duas coisas, vida e afeto, na mesma forma, simples e inconfundível? Será que os conceitos de vida e afeto têm alguma coisa em comum? Que tipo de autoensinamento espiritual ou filosófico a história da semiótica está tentando passar para a gente? Eu sou Arvro e o textão que segue é a minha viagem sobre o coração. Charles Sanders Peirce é considerado um dos pais da semiótica. Ele deixou um sistema de classificação dos signos que pode ser usado até hoje. Signo em semiótica é tudo aquilo que é capaz de representar alguma coisa para alguém em algum contexto. E eu sei que você está mais acostumado a essa palavra quando ela aparece no contexto da astrologia. Só que mesmo na astrologia, o sentido é por aí, né? O seu signo significa ou sinaliza uma série de características pessoais. Na semiótica, o termo signo cumpre mais ou menos a mesma função, só que é muito mais abrangente. Não tem só 12, né? Porque as possibilidades são imensas. Signo é qualquer coisa digna de ser interpretada. A luz vermelha, que é entendida como um aviso para parar, é um signo. Um barulho sonoro pode ser entendido como a prova de que eu disse uma coisa imprópria pra caralho. Esse barulho também é um signo. Letras são signos e emojis também são signos. Tudo que faz a gente pensar isso quer dizer aquilo é um signo. Só que alguns signos são diferentes de outros. E aqui entra a classificação de Peirce. Existem diferentes tipos de signos, mas para falar do coração a gente só precisa de 2. Ícone é aquilo que se parece com aquilo que representa. Já o símbolo não tem semelhança visual com aquilo que ele pretende representar. Então, se eu uso o desenho clássico do coração para representar um coração de verdade, eu estou usando o coração como ícone. Mas se eu uso o coração para representar os conceitos de vida e afeto, que não tem forma material conhecida, aí eu estou usando o coração como um símbolo. E aqui o que me interessa é o coração como um símbolo. Essa história começa muito antes da gente saber qual parte do corpo humano fazia o que dentro da gente. Diferentes culturas atribuíram ao coração o papel de o centro da vida, o papel de alma, o papel de central das emoções. E o mais curioso é que essas culturas chegaram a conclusões muito similares de maneira independente. De algum jeito, egípcios, gregos e chineses, sem muito contato entre si, enxergaram
o mesmo simbolismo no coração. No Egito Antigo, por exemplo, o coração era considerado a sede da consciência, tanto que no julgamento dos mortos ele era colocado numa balança para ver se a alma ali estava pura ou não. Na filosofia grega, Aristóteles acreditava que o coração era o centro do pensamento e da emoção. Ele achava inclusive que o cérebro existia só para resfriar o sangue, como se fosse um ar-condicionado biológico. Só que com o avanço da ciência, essa visão tinha que mudar. A gente descobriu que a consciência está muito mais ligada ao cérebro e, surpreendentemente, também ao intestino, que pode ter 500 milhões de neurônios. O intestino tem o seu próprio sistema nervoso, é o sistema nervoso entérico. E tem gente que chama o intestino de segundo cérebro, mas essa é outra história. Esse é um vídeo sobre o coração. E embora o coração tenha deixado de simbolizar a mente e a consciência, ele sobrevive como símbolo de outras duas coisas. É um símbolo de afeto, como você pode perceber olhando para uma vitrine no Dia dos Namorados, e também é um símbolo da vida, como mostram os coraçõezinhos que medem a saúde nos videogames. Aliás, nesse ponto, a gente vai ter que ir mais fundo no assunto videogame. Videogame é importante, vai. Videogame, porque se a gente olhar para a produção cultural dos nossos dias, a gente vai perceber que mesmo hoje a gente está achando novos significados para o coração como um símbolo. Mas antes disso, abriremos um parênteses. Para que ninguém me acuse de paz e amor, de ser um gratiluz, além da simbologia do coração, vamos abordar aqui também a simbologia do pedaço de pau. O YouTube diz que não gosta de violência, mas gosta sim. O pedaço de pau é um marco na história da evolução humana. Ele pode ter sido a primeira coisa que a gente já chamou de ferramenta. E que ferramenta mais versátil era essa? Cheia de funções. Um pedaço de pau serve para bater, para alcançar uma fruta lá no alto, serve para se defender ou então para atacar, na base da paulada, claro. Mas por que é que eu tô dizendo tudo isso para você justamente agora, na hora do intervalo comercial? Será que o produto que eu quero te oferecer é um pedaço de pau? Não, meu amigo, não seja assim tão literal. Eu quero te oferecer a versatilidade, que desde o pedaço de pau é a marca definitiva das grandes invenções. Versatilidade, pode ver, ela está em todas as grandes invenções. Depois do pedaço de pau veio o fogo, que cozinha, aquece, protege, ilumina, é versátil. Até hoje, toda grande invenção tem que ser versátil para ser digna do nome, grande. É o caso do smartphone no seu bolso. Ele é banco, ele é mapa, ele é videogame e é tudo ao mesmo tempo. E versatilidade é um conceito muito importante, muito valorizado dentro da filosofia da nossa Insider. Um bom exemplo é a Lighter Jogger. A Lighter Jogger cumpre as funções de uma ótima calça de treino, só que ela veste como uma peça de rua. Ela é leve de verdade, tem um caimento que acompanha o corpo sem travar os seus movimentos. Então você pode usar essa calça para sair de casa, depois ir para academia, resolver o que você tem para resolver na rua, aí, sei lá, encontrar um amigo para almoçar num restaurante, depois trabalhar no escritório. E pode ser o escritório com o dress code mais severo do mundo. Ninguém vai reclamar dessa calça que é super elegante. Isso é versatilidade, uma marca das grandes invenções e também uma característica dos produtos da Insider. A Lighter Jogger tem muito disso. Mérito da manufatura, tem aquele acabamento típico da Insider e tal. Mas o tecido também conta muito, né? O material é importante, tem aquelas tecnologias que você já conhece. É anti-odor, o suor evapora rapidinho, também não precisa passar. A Lighter Jogger tá com desconto bacana lá no site da Insider. Fica melhor ainda com o meu cupom Álvaro Borba, meu nome, 15% de desconto em todo o site. O link está na descrição do vídeo e fecha o parênteses. Uma breve história do coração nos videogames. A história do coração como um símbolo visual nos jogos vem antes dos videojogos, atravessa séculos. Os primeiros baralhos vieram da China no século IX, e as primeiras cartas tinham símbolos monetários. À medida que os baralhos se espalharam pelo mundo, cada região foi adaptando os símbolos ao seu próprio gosto. No século XV, foi a França que inventou os naipes como a gente conhece hoje: ouros, paus, espadas e, claro, os nossos corações.
Nos videogames, os corações começam a aparecer assim que a tecnologia permite uma representação dele com poucos pixels. Em 1982, um jogo chamado Dungeons of Dagorath fez uma das primeiras associações entre o coração e a vida em toda a história da mídia videogame. Já se usavam barras para medir a saúde ou a energia do personagem, só que esse jogo, em vez da barra tradicional, apresentava um coração pulsante, que batia cada vez mais rápido conforme o personagem se aproximava da morte. Esse pode ser o exemplo mais antigo de um videogame usando o coração como um indicador direto da vida. No mesmo ano, em novembro de 1982, foi lançado Popeye. Em Popeye, os corações aparecem em fila, num padrão visual que seria muito utilizado e reutilizado mais tarde. Só que eles têm outra função. Eles indicam o progresso do jogador na fase. O Popeye precisa pegar todos os corações para poder avançar. O tempo passa, chega dezembro de 85, com um jogo chamado Cherub Carob, que tem um cupido. Esse cupido não tinha uma barra de vida, mas tinha ali uma fileira de corações para mostrar o número de vidas restantes. Os corações ainda não representavam a saúde diretamente, mas já funcionavam como um marcador gráfico do estado do jogador. Um passo importante rumo ao que iria vir a seguir. Em fevereiro de 1986 veio The Legend of Zelda. Esse é um jogo muito influente, determinou várias tendências, estabeleceu vários padrões e o coração é uma delas. Foi nesse jogo que os corações ganharam seu papel definitivo, uma fileira alinhada que indicava de forma clara e intuitiva a quantidade de saúde que restava ao personagem. À medida que o herói tomava dano, os corações iam desaparecendo. Esse formato pegou, se espalhou pelos videogames e virou o padrão visual definitivo para representar vida. É claro que nem sempre esse padrão é seguido. Alguns jogos destoam e muito. Até mesmo jogos muito importantes, muito influentes destoam. É o caso de Castlevania. Os corações em Castlevania são a munição da arma. Não faz sentido, né? Esse uso não tem nada a ver com o resto da história do símbolo coração. Mas tem outros jogos que inovam ao atribuir novos significados ao coração e ao mesmo tempo parece que contemplam todo o histórico do coração no campo da semiótica. Quer um exemplo? Kingdom Hearts. Já ouviu falar? Esse jogo mistura personagens da Disney e também da série Final Fantasy e é conhecido por ter uma história complexa demais, com muitos personagens que quase ninguém consegue acompanhar. Eu mesmo não consigo e estou tentando lidar com isso. Mas eu sei que em Kingdom Hearts o coração existe como o espírito ou como a alma. Mas mais interessante que o conceito de coração em Kingdom Hearts é o conceito do nome do jogo, é o Reino dos Corações, o Kingdom Hearts em si. Nesse jogo, Kingdom Hearts é um lugar, além do espaço e do tempo, em que todos os corações estão de alguma forma ligados. É nesse lugar, chamado Kingdom Hearts, que um poder misterioso cria todos os corações de todas as criaturas. E nesse lugar, todos os corações estão de alguma forma unidos. O coração em Kingdom Hearts aponta para uma visão monista da realidade. Monismo é um jeito de ver o mundo que afirma que toda a realidade é composta por uma única substância, essência ou princípio fundamental. Quer dizer, tudo que existe no fundo é uma só coisa. E para todas as filosofias, religiões e doutrinas que se enquadram na visão monista, a pergunta mais importante é: o que é essa coisa que dá origem a todas as coisas? Segundo Kingdom Hearts, é o coração. Aquele mesmo que, de acordo com a história da semiótica, é vida e afeto. Bonito isso, né? Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Esse foi uma viagem, né? Então, sei lá, só posso presumir que se você ficou até aqui a gente tem alguma coisa em comum? Um ou outro interesse parecido, talvez? Falando em interesses, eu escolhi colocar o joguinho do PlayStation 2, Kingdom Hearts, no meio, porque me parece que de alguma forma ele meio que resgata, né, a simbologia do coração que vigorava na antiguidade.
Eu acho que isso faz desse um jogo ainda mais excêntrico do que ele parece à primeira vista. E ele parece muito excêntrico, né? Enfim, no próximo vídeo provavelmente a gente volte a colocar o pé no chão, volte para a realidade nua e crua do nosso noticiário. Ou não, né? Vai saber. Para descobrir, se inscreve aí. Eu vou fazer de tudo para compensar a sua inscrição, seu gesto de confiança e de aproximação com o melhor aqui do meu trabalho. Trabalho que eu sei que às vezes pode resultar em uma mistureba ainda mais eclética que a do jogo que eu mencionei. Se quiser contribuir, tem o botão Valeu Demais. E em breve, se tudo der certo, o nosso clube de membros. Vamos trabalhar nisso. Valeu!